Aleluia. Aleluia. Nossa vida está nas mãos do Senhor e vivo Ele está. Ele está vivo, Ele reina, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos esperança. Porque Ele é a nossa esperança. Contrariando os ditados populares que dizem, né, que a esperança é a última que morre. Muito pelo contrário, a nossa esperança morreu, mas ela ressuscitou. E ela vive e reina para sempre. Para sempre o Senhor é exaltado. Aleluia. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, o túmulo está vazio, querido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre
ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Onde você está, reunido com quem você está, ou sozinho, ou em comunhão, declare isso. Nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Declare para sempre. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado. Aleluia. Declare para sempre. Pra sempre Ele vive. Aleluia. Ele ressuscitou. Declare mais uma vez para sempre. Pra sempre exaltado Chame essa presença. és, pra sempre Entronize essa presença na sua casa, onde você está, com a sua família. pra sempre Ele vive. Ele vive, Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Ele vive. Ele ressuscitou. Isso significa que a cruz está vazia. Isso significa que o túmulo está vazio. Mas o trono não. O trono está ocupado. O Senhor se assenta no trono. O Senhor governa sobre todas as coisas. E diante dessa realidade que a gente tem vivido, querido, em vez da gente olhar para a situação, em vez da gente olhar para os problemas, em vez da gente olhar para as dificuldades que parecem não ter fim, a gente precisa olhar para a cruz vazia, e entender que o nosso Jesus, Ele ressuscitou. Nós olhamos para a cruz, e para a cruz nós vamos. A cruz foi a maior prova de amor que o nosso Deus poderia nos dar. E nós olhamos para a cruz. Em meio à dificuldade, em meio às tribulações, em meio a essa pandemia, nós olhamos para a cruz porque nós temos a certeza de que a cruz vazia significa que nós estamos bem acompanhados, de que Jesus está do nosso lado. Amém? Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Jesus, nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Adoramos a um Deus que é vivo, um Deus que reina, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem movido aqui, mas que não está preso, sem Deus a hora e nem lugar, mas e com certeza, Senhor, o Senhor tem movido e tem trabalhado, Deus, em cada casa, Deus, onde esse culto, Deus, tem chegado, Senhor. Nós te adoramos, porque o Senhor vive e o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem ministrado, Deus, ao nosso coração. Ó Deus, e nós entregamos o nosso coração, a nossa vida e te pedimos, continua falando conosco através da tua palavra, Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos na presença de Deus nessa noite. Feliz Páscoa. Estamos aqui lembrando da última ceia de Jesus. Não foi uma mesa semelhante a essa, porque era no chão, era um tapete. Mas vocês estão observando que eu fiz essa escolha
porque os mestres, no caso de Jesus e outros mais na época, quando ensinavam sentados. Então, trazendo à memória 1992 anos atrás. Estamos aqui nessa noite, nesse culto especial, para participarmos da ceia do Senhor. Eu vou usar a leitura aqui, o texto bíblico chave, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo trabalha essa questão da aplicação da Páscoa e também fala da nova aliança, fala da ceia do Senhor. Então o texto diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O contexto aqui é muito claro para quem conhece o Novo Testamento, conhece a Bíblia. O Paulo aqui está exortando a igreja para disciplinar um certo membro que estava na igreja de Corinto, que está vivendo com a madrasta. E isso, de acordo com o cânon, de acordo com a Bíblia, era um grande pecado, que é o incesto. E a igreja rogava para si esse direito de manter uma pessoa assim, e achava que isso era bonito, porque somente aquela igreja tinha esse privilégio, né, de tolerar tal tipo de atitude e comportamento. E aí Paulo, ele vai usar agora essa expressão veterotestamentária a respeito da ceia, a respeito do fermento, e assim a gente vai compreender esse texto. A Páscoa dos judeus era celebrada durante 7 dias, né? Então começava no dia 14, terminava no dia 21. No caso hoje, a festa judaica já aconteceu nos dias 8 e 9. E o texto diz o seguinte: 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tira o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. Então Paulo, ele resgata esse contexto, né, da história de Israel e faz aplicação aqui na vida dos coríntios e também em nossas vidas. O fermento, ele tem algum simbolismo. O primeiro aqui é o simbolismo da pressa que houve daquela noite no Egito, que vocês todos conhecem a história. Então o pessoal não podia usar o fermento, porque tinha que sair com pressa do Egito, porque Deus passaria, a palavra Páscoa, né, passagem, pessá, passagem, e as casas deveriam ter o sinal do sangue. O cordeiro deveria ser morto, ou um cabrito, no caso é o cordeiro. A família deveria se alimentar e convidar outras famílias que eram menores, no caso que aquela família tivesse poucos membros. Então o destruidor passaria, daí a palavra Páscoa. E o fermento tem outra simbologia que é o fermento e a pureza. Então a fermentação no clima da Palestina bem depressa degenera em corrupção. O texto diz o seguinte, um texto aqui de A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Henry Daniel Hopes. O fermento era acrescentado à massa a fim de fazê-lo crescer. Era importante que o fermento fosse fresco, de ação rápida, e não fermento azedo como dos fariseus, na linguagem figurada de Jesus. A fim de crescer o pesado pão de cevada, porque tinha um pão de cevada também, que era feito pelos pobres, as mulheres empregavam o painço forte ou o milho miúdo e fermento de cevada, mas um mínimo de fermento de trigo era suficiente para fazer com que a massa do gostoso pão branco enchesse a vasilha da noite para o dia. Então, os judeus, eles se preparavam e preparam para que não haja nenhum fermento em suas casas. Então, durante uma semana toda, não há pizza, não há bolo, nada que tenha fermento. Então, o judeu tira todos os fermentos da sua casa, para lembrar a história da redenção, da libertação. E
É interessante nós compreendermos também os 3 principais elementos usados na Páscoa. A gente vê hoje essa Páscoa, coelho da Páscoa, ovo de chocolate, não tem nada a ver com Páscoa. Então, os 3 elementos fundamentais eram o cordeiro, né, as ervas amargas e os pães ázimos, ou pães asmos, ou pão sem fermento. O cordeiro aí, ele deveria ser imolado e toda a sua carne consumida, não podia sobrar nada. Os ossos eram queimados também. E Paulo vai trabalhar justamente nessa questão, mostrando que o Cordeiro de Deus hoje é Jesus. Ou seja, essa festa da Páscoa já foi consumada em Cristo Jesus. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Tanto é que João Batista, vendo Jesus passar, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente 2 discípulos seguiram a Jesus. O outro elemento, os pães asmos, já disse, é a questão da pressa, sem fermento, porque Deus tinha pressa. Como Deus tem pressa também, que você saia desse sistema, saia desse mundo, Deus tem pressa. Deus deseja que todos sejam salvos através de Cristo Jesus. E não postergar, deixar para amanhã a sua situação de salvação. Já que o pecado é uma dívida, você está endividado, o pecado é um câncer, então você está canceroso. E só ele tem o remédio para o seu câncer. E as ervas amargas, elas simbolizam aqueles 430 anos que o povo passou na escravidão lá no Egito. E para nós hoje, representa a libertação em Cristo. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Cristo é a verdade. Então se você não conhece a Cristo, você ainda é um escravo, escravo do pecado. O pecado tem domínio sobre você, tem domínio sobre nós. E o cordeiro foi morto, tem muita casa que não está purificada ainda. Ou seja, qualquer casa neste Brasil, nesse planeta, que não tem Jesus como Salvador, ela está imunda, ela está atrasada, ela não apressou. Então, se a sua casa, se a sua vida não tem Jesus como Salvador, você ainda está imundo, você está totalmente impuro, a sua casa está impura, porque o cordeiro já foi morto. No caso dos judeus, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então, se eles não acreditam no Messias, eles estão aguardando o Messias. Então, essa casa ainda está atrasada, o povo está atrasado. Então, nessa questão do fermento, é preciso fazer uma faxina. Tirar o fermento dos fariseus, vamos aplicar aqui, que Jesus aplicou para os discípulos. Qual era o fermento dos fariseus? Os falsos ensinos e os comportamentos hipócritas. Então esse fermento a gente precisa tirar da nossa casa. Qualquer ensino que vai de encontro ao plano da salvação, qualquer ensino que não seja que a salvação é pela graça, qualquer ensino que ministra que eu posso pelas boas obras, qualquer ensino que diz que eu posso ter outros mediadores para me aproximar de Deus, são falsos ensinos. Os fariseus, eles tinham esse fermento terrível que infelizmente deturpava o comportamento deles. O outro fermento deles era esse comportamento hipócrita. Ou seja, ele dizia uma coisa e vivia outra coisa. Então Jesus é contra esse fermento da hipocrisia. A gente precisa dizer que somos cristãos e devemos agir como cristãos. Eu me lembro de Alexandre Magno Grande, foi levado diante dele um soldado que estava com medo de ir para a guerra, estava tremendo demais. E aí o comandante levou ele até Alexandre Magno. Alexandre estava sentado, e Alexandre perguntou: soldado, seu nome? Meu nome é Alexandre. Soldado, como é o seu nome? Meu nome é Alexandre. Alexandre levantou e disse: soldado, como é o seu nome? Meu nome é Alexandre. Alexandre Magno, um grande guerreiro: olha aqui, soldado, ou você muda de nome ou muda de atitude. Então, se você diz que é crente, que é cristão, precisa imitar o exemplo de Jesus. E Jesus fala do fermento de Herodes, que é a conduta corrupta, uma conduta imoral. Então, essa conduta corrupta, porque a nossa natureza é corrupta, a nossa natureza é pecaminosa,
Somente Cristo é capaz de libertar o homem dessa natureza miserável. O Paulo, em Romanos 7, ele deixa isso muito claro. Ele fala desse conflito intrapsíquico, desse conflito interno que há. Como eu já disse aqui, vou repetir, Tomás de Aquino dizia que nós somos como um anjo montado no porco. Então essa natureza pecaminosa, ela nos puxa para baixo. A natureza divina nos puxa para cima. Então há essa guerra. E Paulo finaliza o texto dizendo, mas graças a Deus que ele me libertou, que Jesus me libertou desse corpo da morte. Então somente Cristo é capaz de nos regenerar e nos dar uma nova natureza. Conduta corrupta. Então a corrupção aqui não é uma questão só do político. A corrupção é inerente à alma humana. O cristianismo ele é muito claro a respeito da nossa natureza. Muitas pessoas dizem, filósofos dizem que a pessoa nasce inocente, a criança é inocente, mas ela nasce com a natureza pecaminosa. Você pode observar nos estudos psicológicos que a criança é egoísta por natureza. Isso é meu, é meu, é meu, é meu. É um egoísmo natural. Isso tem que ser trabalhado. Mas a nossa natureza é pecaminosa. Então, às vezes a gente diz que só o político é corrupto. Mas se você joga lixo no chão, você também é um corrupto. Se você mente, você também é um corrupto. A gente quer a mudança do Brasil, mas tem que mudar aqui dentro. Se não mudar a nossa natureza porcaminosa, não haverá mudança também no sistema. Quem muda o sistema é a gente. Por isso o cristianismo é a solução, é a nossa esperança. E Jesus preveniu os discípulos dizendo, olha, fiquem atentos e tome cuidado com o fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então o que Jesus está querendo dizer? Se a minha vida é uma vida purificada por Jesus, a minha vida vai influenciar pessoas para o bem. Também somos influenciados para o mal. Por isso que nós vamos ver Paulo falando a respeito dos asmos da sinceridade. Compara-se ao poder de germes ou micróbios a se espalhar pelo corpo humano, quer dizer, a questão do fermento. Veja como a gangrena, ela as obriga a pessoa a sacrificar um braço ou uma perna. Quando o câncer atinge uma perna, é preciso arrancar fora. Assim também o pecado é um câncer que vai nos destruindo e é preciso amputar uma parte do corpo para ser salvo. Não deixe a sua vida ser fermentada pelo pecado. Por isso, Paulo vai dizer, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade. Então, Paulo está dizendo aqui que a ceia é uma celebração. A ceia é um momento de alegria. Na Semana da Paixão, existe aquele momento terrível. Aquele momento de Jesus é crucificado, aquilo é uma tristeza. A gente chora. Mel Gibson fez aquele filme matou muita gente fisicamente mesmo. Tem um colega nosso, era vice-presidente da AMEN, uma missão de Belo Horizonte, ele acabou morrendo no cinema assistindo esse filme. A emoção foi muito grande. Mas esse filme também salvou muitas pessoas no planeta. Porque aquele filme ali é uma realidade. A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. E só que se Jesus permanecesse debaixo do chão, ele seria, como qualquer um de nós, um mortal. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia, para nos dar a eterna vitória. Aí está a diferença. Jesus é esse Deus homem. O Jesus histórico é uma realidade. O Jesus espiritual também é uma realidade. Por isso que precisamos nos celebrar com alegria. Por isso, domingo é dia do Senhor, a palavra domingo, dia do Senhor, porque foi nele que Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vitória. Então a Páscoa, sem ressurreição, não é Páscoa. A Páscoa completa tem que haver ressurreição. Então Jesus é a nossa ressurreição. Abandonar o fermento velho e da maldade fala dessa natureza. Abandonar a nossa natureza. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas
eis que tudo se fez novo. Jesus ele usa outra expressão maravilhosa. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, que o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. A igreja não é uma estrutura, uma sociedade, uma comunidade remendada. Ela é uma comunidade totalmente nova. Só existe uma igreja verdadeira nesse planeta. A igreja de Cristo, formado por todas as nações. Deus tem somente um povo neste mundo. Nós somos uma nova comunidade. Nós somos um novo povo. Deus fez uma operação no nosso coração. Ele fez a verdadeira circuncisão. E ele diz também, ninguém se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus está mostrando o seguinte, aquela estrutura pecaminosa nossa já era. Você não vive mais segundo a sua vontade. Agora você vai viver segundo essa nova realidade. Você vai viver segundo o verdadeiro evangelho. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então tem que haver mudança de dentro para fora. Por isso que Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso vai acontecendo de uma maneira progressiva, maravilhosa. É o processo de santificação. Durante essa quarentena, eu assisti vários filmes. Mas tem 2 filmes que eu assisti que mexeram comigo e mostra essa realidade da nossa estrutura velha. O Poço. Quem assistiu O Poço? Eu assisti O Poço. Haja estômago. O Goreng, entrar naquela instituição, que era a instituição educativa, ele entra por escolha própria. Ele entra com o livro de Dom Quixote. E o desejo dele é parar de fumar. E é um idealista. O Tribagazi, ele matou alguém, por isso estava preso. Ele queria também uma reeducação. Usou uma faca de guerra bem afiada. Era mais realista. O Poço ele vai mostrar que existem 3 tipos de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. Esse Poço vai mostrar quem nós somos de fato e verdade. Mostra a nossa natureza. A gente é terrível. A gente é mau. Nós somos corruptos. Nós queremos o nosso pedaço, a nossa parte. E esses 3 níveis falam dessa estrutura político-econômica, mas fala primeiro da natureza humana. É impossível você eliminar essas estruturas, é impossível você eliminar esses níveis, mas somente o Evangelho vai colocar todos no mesmo patamar. Nós estamos aqui assentados, nós estamos no mesmo nível. A palavra de Deus nivela as pessoas. Não importa se você é super rico ou pobre ou miserável. Quando você é encontrado por Jesus, quando você tem uma experiência com Jesus, você entra no mesmo patamar, no mesmo nível. Você se torna uma nova criatura, se torna a família de Deus. Outro filme que eu assisti também, que mexeu muito comigo, Milagre na Cela 7. Você vai encontrar o Memo, que é um deficiente mental, e a criança Ova, que é uma inocência maravilhosa. O milagre ali foi a maneira do Memo viver. Foi preso injustamente. Esse filme revela como que esse poder corrompido estraga as pessoas. O dinheiro, você vê a corrupção. Você percebe que o ser humano ele é mau, muito mau. Eu fico olhando nesses dias agora, nessas postagens, cristãos usando palavras baixas, porque pessoas pensam diferente, agem diferente, chamam de verme, um escroto, um bosta, um merda. Cristão usando essa linguagem. A gente perde o senso de ser humano, de humanidade. O
cristão não pode perder isso. O cristão, ele tem que ser imitador de Cristo. E esse filme mostra essa inocência desse pai e dessa criança. E o filme também Poço mostra que são caramujo, escargot. Caramujo, coisa de baixo. Escargot, a comida típica, né, francesa, coisa chique. Só as pessoas que têm condições financeiras comem escargot, prato caríssimo. Mas eu vejo nisso aí também como que a gente era miserável, a gente era caramujo, e Deus nos transformou, nos colocou no nível maior. A gente vivia no monturo, na miséria. Jesus nos amou. Por isso que Paulo agora vai falar dos asmos da sinceridade. A palavra sinceridade a maioria já conhece, né? Sincera, ou seja, sincera. Então o crente se torna sincero. Sincero. Diante do sol, a cera derrete. Porque os vendedores escrupulosos, naquela época, vendiam os vasos com defeito, colocavam cera para proteger o defeito. Mas o comprador experiente pegava o vaso, colocava no sol, e a cera derretia e aparecia o defeito. Somente Cristo é capaz de nos transformar, nos mudar. Somente Cristo é capaz de lavar os nossos pés todos os dias. João 13 trabalha essa questão da última ceia, Jesus lavando os pés aos discípulos. E quando ele chegou em Pedro, Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não lavar meus pés, não. O Senhor lavar meus pés, isso é trabalho de escravo, usando a minha linguagem. Jesus disse: olha, Pedro, se você não me permitir lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Senhor, me dê um banho logo da cabeça aos pés. Não, Pedro, não é necessário. O seu corpo já está limpo. Você já veio de casa, você já tomou banho. Seus pés ficaram sujos de poeira. E agora eu estou lavando os seus pés. Essa lição maravilhosa do Senhor, do Rei do Universo, vai mostrar a humildade de Jesus e mostrar que a palavra de Deus nos purifica todos os dias. Essa palavra que vai nos tornar sinceros, limpos diante de Deus. Não é apenas o esforço humano. Somos salvos pela graça, temos que nos esforçar para nos mantermos puros diante de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Paulo, ao relembrar aos coríntios, para que não se associasse com os impuros, avarentos, roubadores, idólatras, pessoas se diziam irmãos, ele menciona os pecados dessas pessoas em 4 dimensões. A vida moral dessas pessoas, a impureza, a devassidão, relações sexuais ilícitas, a vida espiritual, a idolatria. Eles adoravam vários ídolos, e nós temos hoje muitos idólatras. Mas pastor, o que é um idólatra? Idólatra? Qualquer ídolo que você adore que não seja Deus, isso é idolatria. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer objeto, Deus é único. Se você adora qualquer pessoa, se você busca qualquer pessoa, se você intercede qualquer pessoa que não seja Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você é um idólatra. Se você ama dinheiro, ama casa, se você ama poder, mais do que Deus, você é um idólatra. E a vida social, maledicência, bebedice e roubos. E a vida material. Eu quero finalizar dizendo que ceia é isso. Ceia significa Deus presente no meio do seu povo. Ceia representa a transformação do nosso caráter, do nosso ser. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, para que juntos tragamos sempre à memória esse plano da salvação. Só Jesus pode salvar. Se você está no momento em conflito, você sabe da verdade, está vivendo um momento de mentira, Deus quer libertar você nessa noite, quer fazer de você nova criatura. Celebremos a Páscoa. Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Não é preciso mais matar cordeiros, fazer sacrifícios. Jesus é o único sacrifício para nós. Ele voltará para buscar a sua igreja. Neste momento quero fazer uma oração, agradecer a Deus e por esses elementos, vamos participar da ceia do Senhor.
e que você seja totalmente abençoado. Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa, por este domingo, dia da Páscoa, da nossa libertação, da nossa transformação. Queremos te agradecer por esses irmãos que estão aqui, queremos te agradecer pelos irmãos que estão em casa, em cada família, nesse momento de isolamento social, nesse momento de quarentena, mas unidos em Cristo Jesus. Mesmo que estejamos ausentes desse espaço aqui, dessa estrutura, mas estamos presentes, estamos unidos na comunhão com Cristo Jesus. Apresentamos a Ti esses elementos, Senhor, o pão, o vinho, ó Deus, e que trazemos à memória esse plano maravilhoso da salvação. Que ao participarmos, ó Deus, possamos ter nosso coração renovado, nossa mente renovada, também o nosso corpo renovado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então quero convidar aí os nossos presbíteros para a gente participar da ceia. Eu vou ler Lucas 22, a partir do versículo 14. Nós vamos participar da ceia, uma semelhança com aquele tempo, né? 1992 anos atrás. No ano 28 que Jesus ele participou da ceia, ele na verdade implantou a ceia, diferente da Páscoa, porque na Páscoa, como já dissemos, tinha o elemento cordeiro, o elemento pão e o elemento erva. Então Jesus já cumpriu. Jesus é o cordeiro, ele tirou a nossa escravidão, nos libertou e também nos deu o processo, nos deu a graça da santificação. E o Lucas, ele registra o seguinte: chegada a hora, pôs Jesus à mesa. Então nós estamos aqui à mesa, né? E com ele os apóstolos. Nossos apóstolos estão aqui. Amém, apóstolos? Discípulos de Jesus, todos estão aqui. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, é o segundo cálice. São 4 cálices aqui na Páscoa, né? Jesus cumpre os 4. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui é o resgate. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, que o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então aqui está muito claro a última Páscoa e a primeira ceia, né? Aconteceu, o próprio Jesus estava lá. E Jesus está aqui hoje também. Amém? Está aqui conosco. De maneira invisível, mas ele está aqui para participar conosco deste momento maravilhoso. Então, vem cá, presbítero Romildo e o presbítero... Ei, maravilha! Wagner. Pode distribuir os elementos. Não, Cíntia? Pode ficar aqui. Aí pode dedilhar uma musiquinha boa. Você que está em casa, vamos esperar essa próxima semana, né? Quem sabe estaremos juntos. Vamos aguardar em Deus. É bom estarmos... Tem irmãos dizendo: pastor, estou com a saudade dos irmãos, saudade da igreja. Mas vai chegar esse momento. Estarmos juntos aqui. Teu sangue leva-me além.
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Pode participar do corpo do Senhor. Naquela noite, Jesus, tendo tomado o pão, e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Que todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Os irmãos podem participar da nova aliança. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos na Tua presença, Te adorando, trazendo à memória esse plano da salvação, da libertação. Obrigado, Senhor, Tu és nosso Cordeiro Pascal, Te adoramos, Te bendizemos. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nos ajuda nesse processo de santificação, que brevemente participaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Nos ajude, Senhor, ajuda as famílias, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo do Brasil, ajuda o Teu povo neste mundo, Senhor, nesse momento difícil, nesse momento delicado, porque estamos passando. Que a Tua graça possa ajudar, consolar, fortalecer os corações, de tal maneira, Senhor, que nós estejamos firmes em Ti. Tu és a nossa esperança. O Evangelho é o Evangelho da esperança, porque Tu és a nossa esperança. Por isso nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou livre? Amém. Sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor do Pai, que excede a todo entendimento humano, e que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com você e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amém.